Você certamente deve conhecer alguém que reclama de ter sido prejudicado na hora da aposentadoria, não é mesmo? Pois bem, corrigir possíveis enganos. Para essas correções, o Supremo Tribunal Federal, STF, aprovou por maioria de votos a chamada revisão da vida toda, incluindo os valores anteriores a 1994, anterior ao Plano Real. Com isso, vai ser possível rever o cálculo do benefício para quem pode ter sido prejudicado ao se aposentar. No último mês de 2022, o STF aprovou a revisão da vida toda. A especialista Tayana Costa explicou como funcionará esse cálculo de revisão para aposentados e pensionistas e quais contribuintes podem solicitar a verificação do benefício. Ela nasce com uma ação judicial que busca rever as aposentadorias que foram concedidas após a reforma previdenciária de 1999. Mas por quê? Porque essa reforma ela trouxe duas regras, certo? E a regra geral, que é aquelas inseridas para aqueles novos contribuintes, e a regra transitória, que era para aqueles que já eram contribuintes do INSS. E para esses segurados que já eram contribuintes, eles foram afetados. Por quê? Porque o novo cálculo passou a ser em cima de todas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994, ou seja, quando foi instituído o Plano Real. Com isso, todas as contribuições anteriores ao Plano Real ficaram de fora do cálculo desse benefício. Então, esses segurados foram prejudicados na hora da aposentadoria. Então, veio essa ação judicial, veio a decisão do STF posteriormente, considerando que o segurado deve ter um benefício mais favorável, possibilitando aí a revisão desses benefícios. O contribuinte que caixar nos termos da revisão deve ficar atento e procurar um especialista, pois dependendo da contribuição anterior a 1994, a média salarial pode ser menor que a atual. Por isso, é importante avaliar antes de uma ação judicial. É importante esclarecer que para ter direito à revisão, você tem que preencher os requisitos. Quais são os requisitos? Que sejam segurados que começaram a contribuir com o INSS antes de 1994, que tenham recebido esses benefícios após 29 de novembro de 1999, quando a reforma excluiu as contribuições anteriores ao Plano Real, né? Que ele tenha recebido o primeiro pagamento de benefício dentro dos últimos 10 anos, mas antes da reforma previdenciária de 2019. Por quê? Porque quem recebeu o primeiro pagamento há mais de 10 anos não tem direito à revisão, certo? E também para aqueles segurados, aqueles beneficiários que tiveram seus benefícios concedidos antes da reforma previdenciária de 2019. Aí você vai me perguntar, mas todo mundo que entrou depois não tem direito? Tem alguns casos, né, em que segurados entraram depois dessa vigência da reforma previdenciária de 2019, mas que tiveram seus benefícios concedidos com base na regra antiga e por terem direito adquirido, vão ter direito à revisão da vida toda. As demais regras novas não se aplicam à revisão. Quem quiser procurar direto o INSS tem essa possibilidade, porém ainda não há normativa, já que a pauta ainda não transitou em julgado. A melhor forma de garantir a revisão sem prejuízos é calcular a projeção antes de solicitá-la. É importante que aquele beneficiário que se enquadre nesse perfil, que atenda a esses requisitos, procure um profissional especializado que vai fazer uma análise criteriosa de toda a documentação, de toda a evolução contributiva dele no período, né? Por quê? Porque ele vai ter que fazer uma conversão de moeda, uma vez que as contribuições foram anteriores ao Plano Real, e verificar se mesmo ele tendo direito a essa revisão, vai ser positiva para ele ou não, porque muitas vezes as contribuições podem ser baixas, e eles sofreram uma diminuição no valor desse benefício, e é uma diminuição que vai se manter em definitivo. Então, é muito importante que se procure um profissional especializado para estar fazendo esse tipo de análise e estar entrando com esse pedido de revisão. Para reforçar essa fala da doutora, para qualquer procedimento que se trata de mexer com a lei, procure sempre um advogado. Somente o operador do direito é capacitado para garantir o cumprimento da lei.